E eu e você temos que ter essa mentalidade que Paulo tem, mesmo que ele tivesse abatido, ou seja, eu estou triste, estou sozinho, eu estou sofrendo, mas eu vou vencer, porque quem está comigo é Deus. Mesmo que eu estou com fome, mas Deus, ele vai saciar minha fome, porque ele diz que quem beber dessa água jamais terá sede, quem comer desse pão jamais terá fome. O nosso Deus, ele é o nosso alimento, ele nos fortalece, mas que eu e você possamos entender isso. Não adianta nada eu querer servir um Deus que ele só pode me abençoar, mas no momento que eu estou passando dificuldade, eu não conheço esse Deus. Nós temos que conhecer o nosso Deus, que ele permite muitas das vezes nós chorar, mas também ele vai dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Mas para isso é necessário que eu esteja com ele, porque se eu não estiver com ele, eu vou chorar a vida toda. Mas se eu estiver com esse Deus todo-poderoso, pode ter certeza, vai ter um momento mau, porque o momento mau chega para todos, mas com certeza vai ter um momento de honra. Amém? Todos acharam Filipenses 4 e o verso 11, verso 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em todas as maneiras e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O verso último 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele, aleluia. Pode se sentar, glória a Deus. É um dos versículos muito conhecido, né, que muitas das vezes nós usamos isso no momento da nossa dificuldade, mas quando nós estamos lendo esse texto, podemos entender que Paulo sabia o que ele estava falando, né? Não é à toa que Paulo no Novo Testamento, né, ele vai escrever aproximadamente, se não me falha a memória, 13 cartas ou até mais, pelo menos as 13 que vai estar relatando. Então ele foi um dos maiores missionários, e ele conhecia quem realmente era Deus, quem realmente era Jesus. E aqui no final, no verso 13, vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O interessante é que aqui eu vejo que Paulo, ele tinha uma certeza, ele sabia que ele ia vencer todas as coisas, todas as dificuldades, ele poderia todas, vencer tudo. Mas por que ele sabia disso? Porque ele conhecia o Deus que ele servia, ele sabia quem realmente era Deus, quem realmente era Jesus. E a lição de Deus para mim e para a tua vida é essa: que eu e você possamos conhecer o Deus que nós servimos. Porque eu sei que no momento da fome, muitas das vezes, em vez de pedir ajuda para Deus, muitas vezes reclamamos, falamos: Senhor, por que eu estou passando fome? Senhor, por que eu estou desempregado? Senhor, por que essa enfermidade? Em vez de nós pedir ajuda para o Senhor, muitas vezes reclamando. Mas o interessante é que eu estava ouvindo, né, um estudo, algo falando sobre a palavra de Deus, e tinha uma pergunta: se o nosso Deus ele é tão bom, se o nosso Deus ele é amor, por que tem muitas pessoas que passam fome? Será que Deus ele não poderia acabar com a fome do mundo? Deus ele pode tudo, da mesma forma que ele criou. Mas por que muitas das vezes Deus não faz isso? Não é porque Deus é mau. Nós muitas das vezes não entendemos que tudo isso é a lei da semeadura. O que nós semeamos, vamos colher. Então Deus não é um Deus mau, ele é um Deus justo. E o interessante é que, por que então Deus não cessa a fome? Se a gente observar lá em Gênesis, através do pecado veio as coisas ruins para a nossa vida. Naquela época não existiria morte. Se fosse ver, todo mundo poderia viver para o resto da vida, ninguém ia morrer. Mas quando o pecado entrou, acabou a imortalidade. Somente no céu que vamos ter vida para todo sempre, mas aqui na terra vamos nascer e vamos morrer. E o interessante é que após o pecado vir, aí as consequências do pecado veio sobre a vida do povo, veio sobre o povo. E às vezes nós não entendemos isso e começamos a reclamar: mas por que tal pessoa da minha família está doente? Por que aconteceu isso? Por que aquele ali morreu? Por que aquele ali está assim? E às vezes culpamos Deus porque não entendemos o propósito do Senhor. Mas o nosso Deus ele é bom, ele é amor. O nosso Deus ele é justo, ele age conforme a justiça.
Mas por que então as pessoas passam fome? Porque alguns têm muitos e outros não têm nada. Se a gente observar, o rapaz falou algo interessante que me chamou minha atenção. Ele disse: se nós soubéssemos usar aquilo que Deus tem nos entregado, todo mundo teria igualdade, todo mundo viveria bem. Mas se a gente observar, nós sabemos que está tendo guerra, e quantos dinheiros que aquelas pessoal gastam em guerra, se pegasse esse dinheiro e aplicasse na área da saúde, ou aplicasse em alimentos, será que não daria para comprar alimento para todas as pessoas? Porque gasta muito dinheiro. Então aí a gente já vemos que se nós aplicasse conforme Deus Ele quer, conforme a vontade, conforme a palavra de Deus, pode ter certeza que ninguém estaria passando fome, ninguém estaria passando necessidade. E algo que ele falou também que eu achei interessante: o nosso Deus é como se fosse, vamos dar um exemplo, se você tem uma garrafa de água, e você passa e vê duas pessoas com sede, e aí você fala para essa pessoa: ó, toma essa garrafa de água, você bebe e dá metade para outra pessoa. Mas se essa pessoa pegar aquela garrafa, tomar água e sair para lá e deixar a outra com sede, aquela pessoa que deu a garrafa de água é culpada, ou aquela que não quis dar água? Com certeza é aquela que não quis dar água, porque você deu a garrafa para a pessoa, mas a pessoa foi egoísta ao ponto que quis só para ela. Assim é Deus na nossa vida. Deus, Ele nos dá muitas bênçãos, tanto para mim quanto para todo mundo, mas às vezes o ser humano é egoísta, quer só para ele. Quanto mais riqueza tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. E às vezes aqueles que não têm, que é desfavorecido, eles vão passar por grande tribulação, por grande dificuldade. E aí é a hora que eu e você, muitas das vezes, sendo leigo, não entendemos a vontade de Deus, a palavra do Senhor, vamos achar que o nosso Deus é ruim. Ele não é ruim, Ele é justo. Mas como eu disse, tudo aquilo tem a sua consequência. Tudo que nós plantamos, um dia vai colher. Toda semente um dia vai crescer. Então, aqueles que é mal, com certeza, vai colher coisas ruins. Aleluias. Mas aqui é onde nós lemos em Filipenses 4, a partir do verso 11 em diante, aqui vamos poder observar que Paulo, ele sabia o que ele estava falando, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Aleluias. Quem não lembra de Davi, lá no Salmo, se não me falha a memória, 23 e o verso 4 ou 5, acho que é 4, ele vai dizer, o salmista, que é Davi: mesmo que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Então aqui eu entendo que da mesma forma que Paulo está falando aqui, Davi também, ele estava entendendo, ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia que se ele estivesse andando pelo vale da sombra, o que é vale da sombra da morte? A Bíblia vai mencionar que ali é onde eram jogados os leprosos para morrer, eram pessoas ruins, era ali, ou então era o final do tempo daquelas pessoas. Então mesmo assim que Davi estivesse falando, mesmo que eu estivesse naquele lugar, onde ninguém iria me notar, ninguém ia me ver, mas meu Deus ia me ver. Aleluia, Ele ia estar comigo. Por mais que todos podem me abandonar, até aquela pessoa que me ama, mas Deus vai estar comigo ali. Então Davi, ele sabia quem era Deus, e a igreja tem que entender isso também. Muitos vão te abandonar, mas o Deus que você serve, Ele é fiel. Aleluias. E eu e você temos que ter essa mentalidade que Paulo tem. Aleluias. Mesmo que ele tivesse abatido, ou seja, eu estou triste, estou sozinho, eu estou sofrendo, mas eu vou vencer, porque quem está comigo é Deus. Aleluia. Mesmo que eu estou com fome, mas Deus, Ele vai saciar minha fome, porque Ele diz que quem beber dessa água jamais terá sede, quem comer desse pão jamais terá fome. Aleluia. O nosso Deus, Ele é o nosso alimento, Ele nos fortalece. Mas que eu e você possamos entender isso. Não adianta nada eu querer servir um Deus que Ele só pode me abençoar, mas no momento que eu estou passando dificuldade, eu não conheço esse Deus. Nós temos que conhecer o nosso Deus, que Ele permite muitas das vezes nós chorar, mas também Ele vai dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Mas para isso é necessário que eu esteja com Ele, porque se eu não estiver com Ele, eu vou chorar a vida toda. Aleluias. Mas se eu estiver com esse Deus todo-poderoso, pode ter certeza, vai ter um momento mau, porque o momento mau chega para todos, mas com certeza vai ter um momento de honra. Então aqui Paulo, ele tinha certeza do que ele estava falando, e é isso que a igreja tem que entender. Aleluias. Não pensa que servir a Cristo vai ser só um mar de rosa, mas também vai ter teus espinhos. Nós vamos ser perseguidos. Será que o inimigo, o nosso adversário, que é o próprio diabo,
Será que Ele está feliz que eu e você estamos na casa do Senhor? Que a nossa família está buscando ao Senhor? Ele de alguma forma vai se levantar, e se eu der motivo, der uma brecha, Ele vai entrar e vai acabar com tudo. E a culpa é de Deus? Não, a culpa é minha, porque eu dei a brecha para que Ele entre. Aleluia. E muitas das vezes nós falamos assim: Senhor, eu sirvo a Ti, ó Pai, mas por que isso na minha família está acontecendo? Por que está acontecendo isso no meu lar, no emprego? Às vezes Deus não tem nada a ver com isso. Às vezes são os nossos passos, que muitas das vezes não está sendo conforme a vontade de Deus. Se eu for dar os passos para o caminho mal, o que vai me atrair? As coisas mal. Mas se eu estiver no caminho certo, com certeza vai atrair as coisas boas. Aleluias. E quando eu falo aqui de Paulo, eu lembro de alguns homens citados na Bíblia, no Antigo Testamento. Quem não lembra do momento que Moisés, ele estava liderando aquele povo, e o interessante é que chegou um momento que Moisés vai falar para Deus, que Deus ficou irado com o povo, porque aquele povo estava adorando outros deuses. Por mais que Deus fazia o maná cair do céu, por mais que a água brotava da rocha, aqueles povos eram ingratos. E vai dizer que em um certo momento, Deus fala para Moisés: ó, vai você e seu povo para lá. Ou seja, Deus deu o povo na mão de Moisés. Mas Moisés vai dizer assim: ó, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Esse povo vai ficar aí com o Senhor. Aleluia. Ali eu vejo a ligação que Moisés tinha com Deus, a intimidade que ele tinha com Deus, porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que se ele fosse sem Deus, ele daria 2, 3 passos e acabava. E nós temos que entender isso. Está difícil servir ao Senhor, está difícil, porque a perseguição é grande. Como eu disse, o inimigo não está feliz. De todas as formas ele vai tentar te atingir, e às vezes ele procura atingir com as pessoas que estão mais próximas, a da nossa família, aqueles que diz nos amar, aqueles que nós amamos, porque ele quer nos parar. Aleluias. Mas Moisés, ele teve a certeza: se o Senhor não estiver comigo, eu não vou, porque eu preciso desse Deus maravilhoso. Aleluias. Aqui em João 15 e o verso 5 vai dizer assim, ó: eu sou a videira e vós a vara. Quem estiver em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada poderá fazer. Aleluias. Então eu e você temos que entender: se Cristo estiver conosco e nós estiver nele, aleluias, nós vamos ser vencedor. Aquela palavra diz que somos mais do que vencedor. Aplica aí. Deus tem que estar em mim e eu tenho que estar nele. Aleluia. Não adianta eu querer fazer minhas coisas sozinha e Deus fazer a dele sozinha. Não, para mim ser vencedor eu tenho que estar com ele e ele em mim, um no outro, estar ligado. Em outras palavras, unidade, estar unido. Aleluias. Aí vai acontecer aquilo, que a vontade de Deus vai prevalecer sobre a minha vida. Aleluias. Então, outro que vai dizer na Bíblia, no Antigo Testamento, quem não lembra de Elias, de Eliseu, profetas abençoados, que vai dizer que, se não me falha a memória, não me lembro se foi Elias ou foi Eliseu, os dois também fizeram esse milagre, que para atravessar o mar, ele joga a capa, o mar se abre. Aleluias. Quem pode ter isso? Quem pode ter esse poder? Somente Deus. E ele jogou a capa e o mar se abriu. Isso é ter uma intimidade com Cristo. Aleluias. Como eu disse aqui, posto todas as coisas naquele que me fortalece. Mas para isso acontecer, ele tem que estar em mim, eu nele. O meu pensamento tem que estar nele. Aleluia. A minha vontade e a dele tem que ser a mesma. Não adianta nada eu querer fazer algo e Deus querer fazer outro algo. Não adianta nada Deus ter uns pensamentos bons para mim e os meus pensamentos ser mal. Então eu e você temos que entender. E a Bíblia também vai dizer que outros homens, que vai dizer, quando ele disse que o sol iria parar, o sol parou. Aleluias. Então o que é isso? É intimidade. E aqui é onde nós lemos em Filipenses 4, né, do verso 11 em diante, aqui vamos ver isso. Paulo, ele sabia o que ele estava falando, ele tinha passado. Aqui eu vejo testemunho de vida, aqui eu vejo intimidade com Cristo. Aleluias. Para ele dizer que sabe estar abatido e também ter abundância, é sinal que ele passou por isso.
Para ele dizer que sabe ter fome e ter fartura, é sinal que um dia ele teve fome e um dia ele teve fartura. Aleluias. Então eu e você, é necessário, para que eu e você tenha intimidade com Cristo, nós vamos ter dias abençoados, mas vamos ter dia aprovado. Aleluias. A minha esposa, uma vez ela disse aqui, como que eu e você vamos saber o Deus que cura, se eu nunca fico doente? Então é necessário, às vezes, vir a doença, e o nosso Deus dá a cura, para que eu possa ter testemunho. Muitas das vezes, nós vemos pessoas dizer, mas quantas pessoas têm testemunho de Deus e eu não tenho? Às vezes, é porque nós não buscamos Deus tanto, é porque nós não buscamos essa intimidade, esse relacionamento com Ele. Aleluias. Porque quanto mais nós buscamos intimidade com o Senhor, com certeza Ele vai revelar. Quem não lembra, se não me falha a memória, Mateus 6,6, o que Ele vai dizer? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em secreto comigo. Ele não está dizendo, leva a sua família ali dentro, chama a igreja. Não, é você e Deus, eu e Deus, porque Ele quer revelar algo para mim. Em Jeremias 33,3 vai dizer, clama a mim, responder-te-ei coisas ocultas e firmes que não sabe. Então quando temos intimidade com Deus, Ele sempre tem uma novidade. Às vezes nós oramos as mesmas coisas, repetimos as mesmas coisas, mas se nós abrir o nosso coração, pode ter certeza que Deus vai revelar coisas novas. Deus vai te falar diferente. Às vezes você está indo conversar com Deus esperando uma resposta, Deus tem outra resposta, tem algo diferente para você. Mas eu quero que a igreja entenda isso. Nós vamos ter momento bom e momento ruim, mas o que não pode acontecer é eu e você perder a aliança com Deus. Essa aliança que Deus tem conosco jamais será quebrada, mas muitas das vezes a nossa aliança com Deus é quebrada todos os dias, com a nossa atitude, com o nosso falar, com o nosso andar. Às vezes nós prometemos tantas coisas para Deus e não cumprimos, e quando pedimos algo para Deus, queremos que Ele cumpra. Muitas das vezes somos injustos, achamos que o nosso Deus é como eu e você, mas o nosso Deus, Ele vê tudo. Aleluias. Às vezes eu posso mentir para uma pessoa, e essa pessoa não vai descobrir, mas o nosso Deus não tem como. O que nós fazemos e falamos, Ele sabe de tudo. E já parou para pensar, que mesmo assim Ele nos ama, mesmo nós sermos falhos, pecadores, Ele não deixa de nos amar, Ele continua nos amando, Ele nos dá a oportunidade todos os dias. Sabe por quê? Porque Ele acredita em você, Ele acredita em mim. É por isso que Deus não desiste de nós. Ele sabe que você um dia vai cair em si e vai falar assim, por que eu sou assim? Eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar. O ser humano não é assim comigo e nem com você. Se eu fizer algo errado, o ser humano vai me apontar, muitas das vezes vai falar coisas que eu vou me sentir mal, vou me sentir, querer desistir, querer abandonar, mas o nosso Deus é totalmente ao contrário. Mesmo nós sendo falho, a única coisa que Ele quer, que eu e você reconheça, que nós erramos, que nós confessar de todo o coração. Em 1 João, vai dizer o que? Se todos aqueles que confessar de todo o coração, Ele é fiel para perdoar. Aleluias, porque o Jesus é o nosso advogado fiel. Aleluias, Ele só quer sinceridade. Ele não quer que eu e você andem em falsidade. Ele quer que eu e você seja transparente. Como eu disse, quando Ele fala para entrar no quarto e falar com Ele, Ele quer que você abra o teu coração. Aleluia. Ele não quer espalhar a tua vida para todos ali, não. É quer você e Deus. Porque quando nós abrimos nosso coração, é como que você estivesse passando a tua vida na televisão e você e Deus assistindo. E aí Deus fala, agora você sabe como é a tua vida, né? Então vou mudar isso, vou mudar aquilo. Mas para isso você tem que querer. Aleluias. E que eu e você possamos ter essa intimidade que Paulo teve. Mas interessante, que mesmo Paulo falando tudo isso, mesmo Paulo dizendo em outras palavras, eu não abandono o Senhor, eu quero estar com o Senhor até o final. Mas vai dizer que em um certo momento na vida de Paulo, ele ora a Deus e fala, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Aleluias. Mas mesmo assim Deus vai dizer o que? A minha graça te basta. O que é graça? Favor imerecido. Aleluias. Nós não merecemos, mas mesmo assim Deus nos ama. Nós não merecemos, mas mesmo assim Deus carrega os nossos pecados. Nós não merecemos, mas mesmo assim Deus nos dá oportunidade todos os dias. Aleluias. Para que nós possamos um dia estar lá na glória com Ele.
para que nós um dia possamos sair desse mundo cheio de pecado, cheio de tristeza, cheio de dor, e estar lá com Ele na glória, onde não vai ter choro nem pranto. Aleluia. Imagine se fosse conforme aqui na terra, que a criança corre, trupica, machuca o pé, sai sangue. Agora imagine no céu as crianças correndo. Pode pular até de cabeça para baixo que nada vai acontecer, porque lá não vai ter dor, não vai ter choro. Aleluia. Imagine como seria o céu. A nossa mente não consegue imaginar, porque é grandeza. Aleluias. Então vale a pena, mas para nós conseguir vencer, nós temos que ter essa mentalidade que Paulo está tendo aqui. Nós temos que entender que é necessário muitas das vezes nós passar pelo processo. Às vezes aquilo que está te causando dor não é para o teu mal, lá na frente você vai estar forte. Aleluias. Porque muitas das vezes é necessário, às vezes Deus permite eu errar, para que lá na frente eu não erro mais com aquilo, porque eu já sei como que é. É como que eu estivesse andando aqui, tem um espinho ali, eu piso, machuquei meu pé. Amanhã no mesmo lugar que eu passo tem o mesmo espinho ali, e se eu pisar eu sei que vou machucar. Eu falo, vou pisar para quê? Dói? Então não vou pisar não. Então eu desvio daquele espinho. Aleluias. E no outro dia, quando eu estou mais transformado, eu passo ali e vejo o espinho. Em vez de eu desviar do espinho, eu pego aquele espinho e jogo no lugar que ninguém vai pisar mais, porque é assim que a palavra de Deus faz. Quando nós andamos com Cristo, nós procuramos, primeiro aprendemos a renunciar, e quando nós aprendemos a renunciar, a consequência é nós aprender a ajudar o próximo, a amar o próximo. Aquilo que me faz mal, eu não quero que a pessoa venha para a vida da pessoa. Aí entra o amor ao próximo. Aleluias. Amém? Que vocês possam entender tudo aquilo que Deus falou aqui nesta noite. Aleluias. E prova de tudo isso foi o que Ele fez na cruz. Enviou o Filho dele para que morresse na cruz, entregasse na cruz por amor a cada um de nós. Entenda, nós não merecia. Quem aqui tinha coragem de entregar um filho seu por amor a outras pessoas, né? Ainda mais pessoas que é ingrato. Quando nós olhamos, nós lá no passado, quantas das vezes nós fomos ingratos com Deus, e Ele entregou a vida dele por mim, entregou a vida dele por você. Amém? Que eu e você possamos valorizar o Deus que nós servimos, que eu e você possamos ter essa mentalidade, não de criança, mas sim de adulto, de homens e mulheres. Eu vou ter prova, mas eu estou com Cristo. Eu vou ter vitória, mas eu estou com Cristo. Mas vai chegar um momento que eu vou ter só vitória. Aleluia. Amém? As palmas para Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe.